Fala, meu lindo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre uma obra de arte que normalmente quem entende é o artista que fez. Fique comigo até o final, vamos orar juntos. Mas antes de tudo, eu quero te pedir um favor. Antes de começar o vídeo, curta essa mensagem, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Isso ajuda a palavra a ir mais longe, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu espero você toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 20. Diz a palavra: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ai, meu Deus, a gente é terrível, irmão. A gente tem problema na casinha às vezes, sabe? Você já viu como nós somos? Como nós somos implicantes? Como nós colocamos defeito em tudo? Como nós não aceitamos as verdades? Como nós sempre tentamos dar o nosso jeito? E como nós tentamos dar o nosso jeito no jeito que é o certo, que é o de Jesus? Como nós tentamos alterar uma verdade, muitas das vezes, para que ela seja o reflexo da nossa vontade, ao invés da palavra de Deus sobre nós? Você já parou para pensar que todas as vezes, ou na maioria delas, que nós ouvimos algo da parte do Senhor, nós queremos adaptar da melhor forma, para que seja só bom, mas que não seja nenhuma aresta parada em nós? Então, quando esse texto de Romanos ele surge dizendo: quem és tu, homem, que replicas ao Senhor, ao Criador? Nós, como criaturas, tentando replicar ao Criador, ou nós, como obra, tentando replicar ao artista, dos planos, dos projetos, daquilo que é a verdade imutável. Nós, debaixo de tudo, ou às vezes nós nem somos a obra, mas estamos sendo alvos da obra, tentando criticar o que está acontecendo. Veja, eu me lembro que uma vez foi no nosso colégio, na época que eu estudava no ensino fundamental. Eu me lembro que foi uma empresa que levou um equipamento, uma maquininha, que você colocava um fio de lã, de tricô, e os quadrinhos tinham vários quadrados, e esses quadrados indicavam aonde você devia colocar aquela agulha. Então, aonde você colocava aquela agulha ficava a linha, e aonde ficava a linha formava um desenho. E aquele desenho de cima era uma coisa, de baixo era outra, totalmente diferente. De cima, porque você conhecia o projeto e sabia aonde você estava colocando a linha, você já via o que iria se formar. Mas quem estava abaixo, ou se você olhasse aquela tela de baixo para cima, você não entendia nada. E sabe, eu me lembro que eu cheguei para meu pai e falei: pai, eles estão vendendo isso no colégio, é muito legal. Na época eu acho que era uns R$20 o kit. E meu pai não deixou eu comprar, falou que era muito caro. E tudo bem, eu não comprei. Mas eu me lembro que alguns anos depois eu ouvi uma história daquela tela de tricô, que eu tive a oportunidade de ter, mas não tive porque meu pai não comprou. E a história era um artista trabalhando, e uma criança que de baixo para cima ficava questionando o pai: o que está acontecendo? Me mostra logo. E o pai, no caso aqui o artista, não mostrava para o filho o que ele estava fazendo. Só que nesse de não mostrar o que estava acontecendo, o filho que estava embaixo começou a ficar impaciente e começou a reclamar, dizendo: isso é ridículo, isso é horrível, é uma coisa ridícula, não dá para ver nada, é muita cor.
E o pai trocava a linha e continuava trabalhando. E o filho embaixo: meu, o que você não tem nada a ver, não tem nexo. Não dá para entender nada, o que está acontecendo? Sabe, indignado, o menino não parava de questionar o pai e dizer: me deixa eu ver, ou então faz direito. Sabe, essa sensação, ela é nossa. Existe um Deus que trabalha por nós. Existe um Deus que está fazendo coisas extraordinárias. Existe um Deus que está trabalhando por você nesse exato momento. E coisas extraordinárias estão acontecendo. Só que talvez os teus olhos enxergam rabiscos de baixo para cima. E a sua impaciência está incomodando o Senhor. Está te atrasando de ver o que está sendo feito. Essa impaciência de dizer: eu quero ver, ou está ruim demais. Sabe, isso acontece em todas, em várias áreas da vida. Não sei se você já viu aqueles homens que desenham em pisos no chão. Não sei se na sua cidade você já viu isso, mas é um rapaz que fica com vários sprays de tinta, com um pedaço de piso, e ele faz várias coisas, e fogo, e pintura, e você diz: não, isso aqui nada a ver. Aí de repente ele faz isso aqui, ó. Aí você faz: oh! Como é que ele consegue? Bom, ele é o artista. Como é que pode? É que ele sabe o que está fazendo. Eu quero que você entenda: Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe como fazer as coisas na sua história. Deus sabe como resolver. Deus sabe como responder cada dúvida do teu coração. Mas enquanto os teus olhos carnais não enxergam, a sua fé tem que dar espaço para Deus trabalhar. A sua fé tem que dar espaço para Deus completar a obra. A sua fé tem que fazer você, muitas das vezes, calar a boca. E deixar Deus fazer. O que nós mais enxergamos é gente questionando Deus, blasfemando contra o Senhor. Deus não responde, Deus não fala comigo, Deus não fala com todo mundo, mas não fala comigo. Você só está vendo aquilo que está pronto na vida dos outros, mas não está vendo que na tua história também está acontecendo alguma coisa. Só que está acontecendo assim, ó. Meu lindo, eu quero que você entenda que o que Deus está fazendo na sua vida, isso é profético para você. Os teus olhos não estão enxergando porque você ainda está vendo de outra posição. Você ainda está como espectador. Você ainda está olhando de baixo para cima. Sabe, eu acho extraordinária a história do menino. Porque o pai está fazendo e o filho está impaciente. O pai está trabalhando e o filho está impaciente. Mas a hora que o pai diz para o filho: acabei, está pronto. Sabe? Olha que coisa. Aí, irmão, às vezes, porque a gente encheu tanto a paciência no processo, porque a gente se desgastou tanto no processo, não tem mais o brilho de olhar. Porque às vezes a gente já está tão ferido, porque nós mesmos ficamos nos ferindo. Sabe, eu me lembro quando eu comprei um apartamento na planta. O primeiro apartamento que eu e minha esposa compramos era um apartamento de 46 metros quadrados. Era, sabe, o sonho da nossa vida. E eu me lembro que na época a gente fazia faculdade e o caminho da faculdade passava na frente do apartamento. Que agonia, irmão. A gente sabia quantos tijolos tinha em cada parede. Que a gente passava todo dia na frente e parava lá. Olha, eu acho que hoje eles não trabalharam não. Mas o que eu não via é porque tinha um muro na minha frente. E demorou alguns meses para aparecer uma parede. Só que durante todos aqueles meses tinha um fundamento acontecendo por trás dos muros que os meus olhos não estavam enxergando.
Meu lindo, tem muita coisa por trás do muro acontecendo na sua vida, que Deus está fazendo exatamente agora, mas esse muro não impede, não deixa você ver. Mas meus lindos, daqui a pouco a obra sai do fundamento e as paredes começarão a surgir, e você verá que aquilo que Deus está fazendo não é para um tempo, não é para um dia, é para uma estação inteira. Por isso que às vezes os teus olhos não estão enxergando agora, irmão. Mas eu tive que fazer uma coisa. Falei para minha esposa: fazer o seguinte, amor, nós vamos mudar o caminho da faculdade. Nós não vamos passar mais aqui, que eu tô impaciente. Toda vida eu passo, eu olho e parece que a obra estão tirando tijolo. Só que não era só um bloco, eram 5 blocos de apartamento. E às vezes os meus olhos só viam o primeiro e não enxergavam o último. O que Deus faz também é assim, Deus faz completo. Deus não deixa nada inacabado, Deus não deixa nada por fazer. Agora, eu mudei a rota e falei: vamos passar mais aqui não, muita aflição. Falei para minhas pessoas: vamos passar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente passava lá na frente. Irmão, que alegria quando a gente passava lá na frente. E falava: mas deve estar trabalhando 24 horas esse povo, que é muito rápido. Você percebe que a forma com que a gente analisa determina a velocidade que a gente enxerga todas as coisas? Já parou para pensar que se você confiasse mais no Senhor, você reclamaria muito menos e incomodaria muito menos o trabalho do Senhor na sua vida? E já parou para pensar que quanto mais confiança no Senhor você tem, menos você fica olhando para aquilo que Ele está fazendo, porque crê que aquilo que Ele está fazendo é perfeito? O pai terminou a obra e disse para o filho: quer ver, filho? Quero ver. Então vem no colo do pai. Aí ele pegou o menino, colocou no colo e mostrou para o filho. Aí o filho olhou e disse: sou eu, é a minha foto. O pai fez a foto do filho de tricô. Aí o filho olhou e disse: mas é lindo. Aí o pai disse: era você o tempo todo. Só que o que deixava feio era a posição que você estava olhando e a sua impaciência. Meu lindo, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a Bíblia vai falar sobre confiança. E quando a Bíblia fala sobre confiança, essa palavra já é a cura para uma outra problemática: a impaciência, ou o que nós chamamos de ansiedade. Todos os dias alguém me chama dizendo: eu tenho muito problema com ansiedade. Eu sou muito ansioso. Eu como todos os meus dedos, a ponta dos unhas eu como tudo. Eu sou muito ansioso. Como resolver? A resposta é simples: confie no Senhor. Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de confiança. Ansiedade é impaciência. Impaciência porque você não crê que o tempo de Deus é perfeito e é melhor do que o seu. Não quer ser ansioso, não quer ser impaciente? Confia no Senhor. Entrega nas mãos dEle e descansa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez você não está enxergando agora. E eu já vivi isso muito na minha vida, de não enxergar agora. E eu confesso para você, eu estou vivendo na minha vida isso hoje de novo.
A gente não precisa falar tudo, né? Mas a gente eita. A gente está vivendo isso exatamente agora. Deus tem falado o que está fazendo. Deus tem usado profetas para dizer que está acontecendo. E o nosso coração há uma tempestade, porque nós queremos ver. Mas como aquilo que eu falo para você é Deus também falando comigo, eu vou parar de falar. Eu vou me calar também. Jesus, eu descanso. Jesus, eu descanso agora. Eu entrego agora a ansiedade. Eu derramo aos teus pés agora, Senhor, o meu desejo de ver. Senhor, eu não vou interromper o processo. Eu não vou colocar as mãos aonde eu não devo colocar. Eu não vou me levantar aonde eu não devo estar de pé. Eu não vou andar enquanto o Senhor não mandar andar. Deus, eu estou aqui. Tu és o artista. Tu és o dono. Tu és. Tu faz. E os nossos olhos nós queremos ver, mas agora entendemos. Pode fazer, pode terminar. Eu confio, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você chegou nesse vídeo. Essa é a nossa quarta mensagem da série Tudo Novo. Eu sei que você já viu o título, você está curioso, né? Relacionamento tóxico. Isso adoece muita gente. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma mensagem de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor. É bem rapidinho, tá bom? Se você não curtiu o vídeo, aliás, se você, quando eu peço, não curte, é feio. Curtir, ajuda o vídeo mais longe, mais pessoas são alcançadas. Só você clicar aqui no joinha que tem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falta, tem uma mensagem para você. Mais de 2 anos que nenhuma segunda-feira faltou uma mensagem aqui no canal para abençoar você. Esse é o meu compromisso, tá bom? Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do barco para dormir. Vou terminar aqui. Olha só, que interessante isso. A Bíblia está dizendo um relato de uma história que... engraçado, mas eu conto essa história para o meu filho todos os dias antes de ele dormir. Nós temos um livro de histórias e todos os dias quando eu deito com ele, e isso é todo dia, nós temos uma rotina que eu tenho que fazer uma massagem nas costinhas dele, uma massagem na barriguinha dele, orar com ele, e quando eu penso que acabou, ele diz: papai, história. Qual a história? Jonas e a baleia. E eu conto a história do Jonas para ele. Só que esses dias eu estava contando essa história para ele, e eu fui para longe, imaginando todo o cenário de pessoas inocentes nessa história e que pagaram um alto preço por carregar alguém fora da direção de Deus. Porque normalmente a história é Jonas e a baleia, ou Jonas e o povo de Nínive, mas ninguém conta a história dos marinheiros que se lascaram porque levaram o Jonas dentro do barco, mesmo sabendo que Jonas estava fugindo do Deus dele. Sabe, interessante, porque existe uma falsa, sabe,
vou falar de uma maneira diferente, uma hipocrisia de gente que rechaça o discurso de que a gente tem que cuidar de quem nós somos amigos. Alguém diz assim: nossa, você não é crente, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é cristão, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é católico, você tem que ser amigo de todo mundo, porque tu é médico de Jesus. Mas se você vê Jesus, Jesus não era amigo de todo mundo. Jesus era mestre de todo mundo. Jesus amava todo mundo. Mas Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e só um era íntimo. Quer dizer, Jesus está dizendo: dependendo do nível de relacionamento, acessa uma área da minha vida. Por exemplo, tem gente que é meu amigo mesmo. Eu conto coisas da minha vida que eu não conto para alguém que eu vejo algumas vezes somente. Ou alguém que não tem, sabe, afinidade talvez. Você já viu que tem gente que conheceu a pessoa hoje, ele abriu a vida dele toda e a pessoa toma para si. Você já viu gente que leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Qualquer pessoa vai para a casa dele, entra no carro dele, sai com ele, amigo, best friend. Sabe qual que é o problema? É porque a gente vive frustrando, porque a gente acaba entrando em relacionamentos que são tóxicos, que nos adoecem, que nos afastam do Criador, que nos afastam da nossa família, que esmurecem a nossa vida, justamente porque a gente traz para dentro da nossa embarcação quem está fugindo de Deus. Imagina, os marinheiros estavam indo para um outro lugar que não era onde Jonas deveria ir. E a Bíblia diz que Jonas contou para eles: olha, eu estou fugindo de Deus, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para onde vocês estão, para onde que é? Tarsis, então eu vou junto. E a Bíblia diz que por conta disso Deus mandou uma tempestade. Só que a tempestade era para quem? Para quem que era a tempestade? Para Jonas. Só que tinha gente no barco que não estava fugindo de Deus, mas porque tinha um no barco fugindo de Deus, todo mundo estava pagando um alto preço. Olha que sério. Sabe o que isso significa, meu lindo? Que se você carrega com você gente que está vivendo uma vida promíscua, errada, desagradável, você está trazendo para dentro da sua história consequências de algo que você nem plantou. Olha como isso é pesado. Imagina os marinheiros, a Bíblia diz que eles lançavam as suas fazendas ao mar. Eles lançavam os seus bens ao mar, pensando que era peso, mas não era peso, era o Jonas. Só que sabe onde estava o Jonas? Na maior tempestade dos marinheiros, dormindo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Aqui você identifica quem é amigo de verdade. É porque no meio da tempestade da sua vida tem gente dormindo e tem gente acordado tentando ajudar você. Sabe qual é o problema? É que a gente, ao invés de tirar quem está dormindo da nossa história, a gente deixa aquilo agarrado como se fosse carrapicho. A gente não se livra. E a nossa embarcação está justamente às vezes no meio da tempestade pelo tipo de pessoas que a gente escolheu para dividir a nossa vida e a nossa história. Posso te dar um conselho, meu lindo? Se livre dos carrapichos. Se livre das amizades que adoecem você. Se livre das amizades que te ferem. Se livre das amizades que te afastam de Deus. Se livre das amizades que te afastam da tua família. E começa a olhar quem está acordado junto com você, te livrando de todas as tempestades, colocando a mão no arado junto com você, se importando com você. E às vezes acontece que a gente dá mais valor para quem acabou de chegar e está sendo uma pedra de tropeço, para quem verdadeiramente está nos falando a verdade há tanto tempo, e a gente está fechando os ouvidos para não perder quem acabou de chegar e está sendo a razão da tempestade que a gente está vivendo. Sabe qual é a diferença aqui, chave? Colega e comunhão, amigo. Essa é a diferença. Tem gente que é amigo, tem gente que é colega. É ponto, fácil. Então eu posso amar a todos como Jesus disse? Claro que pode, não precisa andar perto de todo mundo. Sim, tem gente que eu amo, mas eu quero sim uns 500 metros de distância. Isso é normal, porque se ficar perto eu vou odiar. Então eu prefiro que esteja longe e eu continue amando, do que perto e eu começar a odiar. Você ficou perto de alguém que só fica falando, reclamando, falando de mal dos outros, e xingando, e falando besteira, você gosta? Então se afasta. Você não está preso, você não é escravo. Se liberte disso.
Agora, as pessoas não entendem aonde está a importância talvez disso. É porque essas pessoas influenciam diretamente no decorrer da nossa história. As decisões que a gente toma, os caminhos que a gente pega, as decisões. Eu tenho amigos que quando eu vou tomar uma decisão, eu ligo. O que você acha? E tem pessoas que se eu ligasse pensando que são amigos, iriam dar um conselho errado. E se eu ouvisse, tomaria as decisões erradas. Entende? Então, meu lindo, só para que você nunca mais esqueça, todas as vezes que você coloca na sua vida, que você carrega na sua história alguém que não divide dos mesmos propósitos que você, que provavelmente está vivendo uma vida longe do propósito, desagradando o Senhor, fugindo do seu Deus, você atrai para si as consequências daquilo que você não plantou. O que você quer? Colher do seu plantio ou da tempestade que alguém semeou? Eu tenho certeza que o desejo do coração de todo mundo é colher do seu plantio, não da tempestade do que alguém semeou. Mas para isso, você vai ter que dizer não. Não. Vamos sair junto? Não. Posso ir? Não. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi: dizer não. Dizer não é libertador muito mais do que dizer sim. Faz uma live comigo? Não. Tem gente que nunca me procurou e agora é candidato a vereador. Dave, eu queria muito conversar com você, tomar um café. Eu pergunto, tem mais alguém junto? Tem, toma com ele. Eu não quero. Ai, meu Deus. Nunca me ligou. Não quer a minha essência, quer o meu resultado. Cuidado com as pessoas que só querem o seu resultado e não a tua essência. Se livre de pessoas que se grudam em você para usufruir daquilo que o seu suor e o seu trabalho batalhou durante tanto tempo. Se livre. Busque pessoas que prefiram a sua essência ao invés do seu resultado. Os verdadeiros amigos provavelmente já apareceram na sua vida. E talvez foi exatamente nos piores dias da sua história. Estão com você até agora. A vida mudou, talvez melhorou. E de repente está chegando gente para prejudicar a sua história, talvez para manchar o teu caminho. Tome cuidado. Diga não. Não. Posso entrar? Não. Vamos junto? Não. Vem aqui? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque não. Mas pastor, eu vou ser tão ofensivo. Não, meu lindo. Você só está guardando a tua embarcação de afundar na próxima tempestade. Glória a Jesus. Jesus, nos dá amigos, Senhor, para dividir a nossa história, para construir o nosso caminho junto conosco. Comunhão é quando nós sentamos à mesa e saímos melhores do que quando chegamos. Nos dá amigos que nos ajudem a construir a nossa história em Ti, que não nos roubem da Tua presença, Senhor Jesus. Pai, nos dá amigos que permaneçam na nossa história, que sejam bênçãos para o dia mau e que celebrem o nosso dia bom. Pai, tira aquilo que é tropeço para a nossa vida, que talvez seja bênção para a vida de alguém, mas que não é para nós. Nos faz enxergar, nos faz ter coragem para dizer não, e coragem ainda maior, para que, se preciso for, jogue para fora do barco. Em nome de Jesus, amém. Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem. Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes. Fica comigo até o final. Eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe.
curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz: que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Uma outra versão diz que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões. É mais ou menos isso. Se no teu coração ter paz, se no teu coração não ter paz, é isso. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Eu vou te contar uma faceta da história da minha família. E talvez seja a história de milhares de famílias, onde uma decisão errada na frente trouxe consequências muito graves. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais para perguntarmos ao Senhor, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. Você já viu aquelas histórias de filme onde um detalhe de um caderno que cai no chão, já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno e dá de cara com o amor da vida. Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno. Você vai dizer, como assim? Não entendi. É que se não levasse o caderno, não tinha caderno para cair. Se não tivesse caderno para cair, não abaixava. Se não abaixasse, não via o amor da vida. Eu sei que é engraçado, mas é um detalhe importante. Minha mãe uma vez, por exemplo, falou para mim: filho, você está indo fazer o quê? Eu falei: eu estou indo para a faculdade para estudar. Mentira. Eu tinha comprado um helicóptero de controle. Eu vou parecer uma criança, mas eu sou. Eu comprei o helicóptero de controle. Eu queria para a tarde da faculdade para matar tempo e ficar brincando. Minha mãe falou: tu vai estudar mesmo? Eu falei: eu vou, mãe. Mentira. O helicóptero estava atrás do banco do carro. Entrei no carro e fui estudar. Mentira. Fui brincar com o helicóptero. Quando eu estava na rua, bateram no meu carro. Aí você vai dizer: meu Deus, nada a ver. Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe, se eu tivesse falado a verdade, ela não ia deixar eu ter ido. E aí eu não teria batido com o carro. Aí você vai dizer: mas a sorte, é o acaso. E aí mora o problema. É que se nós fôssemos em todo o tempo observantes com o que Deus tem e o que Deus quer, muita coisa seria evitada na nossa vida. Decisões erradas levam consequências erradas. E é só isso que nós não entendemos e que é extremamente importante para o resto. A gente decide sozinho e quando dá problema a gente diz: por que Deus não me avisou? Por que Deus não falou comigo? 353 mil sinal para você não ir, você foi. Para você não assinar, você assinou. Para você não fazer, você fez. Porque você é teimoso. E mesmo sem paz no coração, toma a decisão errada. Aí depois diz: meu Deus, por que o Senhor não falou comigo? Aí Deus diz: eu falei, é que você é uma pessoa, né? Entendeu? É a gente que não decide da maneira correta, porque primeiro a gente não preocupa, porque a gente não sabe. E lembra da faceta da história? É porque o meu pai tomou uma decisão na vida dele lá atrás, que desalinhou toda a nossa casa. E que o dia que ele teve encontro com Jesus, ele perguntou para o Senhor: aonde foi que eu errei? E Deus mostrou exatamente a decisão simples e pequena lá atrás, que desnorteou todas as outras decisões que ele tomou para frente. Uma coisa simples. Sabe, um navio com 1 grau de leme torcido
chegará no destino diferente a qual proposto foi. 1 grau na longa distância altera o destino do navio. A nossa vida é semelhante. Uma decisão errada pode nos colocar em perigo. Uma decisão errada nos afasta de Deus. Uma decisão errada rouba de nós a paz, tira a nossa família. Uma decisão. A questão é como eu tomo a decisão certa. Eu vou dizer, e é simples, perguntando para quem sabe. Aí você diz, mas eu pergunto e não tenho resposta. É porque você não quer ouvir a resposta. Eu aprendi a fazer isso em tudo na minha vida. Se eu vou comprar um carro, eu apresento ao Senhor. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu digo, Jesus, eu preciso da tua direção. E tudo que acontece eu compreendo para que seja para aquela decisão. É o que eu peço. E eu já fiz orações assim, Jesus, é o seguinte, coisas que seriam maravilhosas. Senhor, eu estou orando. Eu fiz isso esses dias atrás agora. Para algo que é extraordinário. Eu estava na frente do lugar, dobrei os meus joelhos na frente e disse, Jesus, é o seguinte, é lindo esse lugar, é maravilhoso, mas eu preciso ou de um sim ou de um não. Se o Senhor falar sim, eu entro. Se o Senhor falar não, eu não vou. E se o Senhor não falar nada, eu não me movo. E ponto. E se Deus não falar, eu não me movo. Mas como assim? É porque é muito melhor a inércia do que uma ação errada. É muito melhor ficar parado e garantir a paz do que tomar uma decisão e se prejudicar para o resto da vida. Uma decisão. Dobrei o joelho, chorei, disse, Jesus, olha que lindo. Eu só te peço uma coisa, Senhor, 24 horas, por favor, fala comigo. É um lugar que vai ser para o nosso ministério, algo beneficente, sem fins lucrativos, nada, lindo propósito, tudo maravilhoso. E aí o corretor me perguntou, o senhor decidiu, gostou? Falei, amei, mas eu preciso te falar um negócio. Eu apresentei ao Senhor agora, e até 24 horas, se Deus não falar comigo, eu não vou comprar. Preço bom, negociação maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Passou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou 24 horas, sabe o que Deus fez? Nada. Deus não falou que não? Não falou. Mas também não falou que sim. E o que foi que eu disse? Se o senhor falar que não, é não. Se o senhor falar que sim, é sim. Mas se o senhor falar nada, eu não faço nada. Foi exatamente isso que eu fiz. Nada. O corretor ligou. E aí, Deus falou contigo? Não. Exatamente isso, irmão. Como diz a minha mãe, com essa luz que brilha. Não falou, mas a condição é boa. Mas não. Mas tem negociação boa, desconto? Não. Longo prazo? Não. Aí passou 10 dias, 15 dias, clareou uma outra possibilidade. Deus me fez entender, aquilo já vai começar pequeno para aquilo que eu tenho para te dar. É muito pequeno perto do que tem preparado. Não se mova. Entendeu? É que os nossos olhos veem o agora. Deus já está vendo amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Provérbios capítulo de número 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só que a resposta do Senhor tem que ser clara. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. Não, mas você queria sim? Não importa. É melhor ouvir o não do que colher o fruto da sua decisão equivocada daqui a alguns dias. Não vá. Pronto, não tem xixi meia nega, irmão. Só obedece e pronto. Acabou. E essa é a questão da nossa vida e que determina nosso futuro, que determina paz sobre nós. Uma decisão pode destruir tudo a gente lá na frente. Você quer casar? Ora bem, lindo. Para decidir direito, para depois não ficar enchendo a paciência. Aí eu escolhi errado. Meu Deus,
tudo dizia que era para você não casar, mas mesmo assim eu queria casar. Foi você que decidiu, agora colhe o fruto da tua escolha. Quer decidir certo, quer tomar a decisão correta sobre os teus dias, sobre os teus planos. E entenda, seu olhar é limitado, sua visão é limitada. Portanto, se você decidir sozinho, todas as vezes que decidir sozinho, vai correr o risco da sua péssima decisão, porque nós não sabemos de absolutamente nada. Agora, se você confiar no Senhor e deixar que dele venha a resposta, pode ter certeza que o melhor de Deus virá sobre você, mesmo que às vezes não faça sentido agora, mas não é não, sim é sim. That's it. Só que só vive isso quem pergunta. Provérbios 14:12. Há caminhos que para os olhos do homem parecem direito, mas o fim é a morte. Só sabe do fim quem pergunta. E é isso. Uma vez eu preguei sobre algo e teve um dessas pseudo-intelectuais da internet, que eu também sou um pseudo-intelectual, não sou isso tudo não, sou coitadinho. Mas o pior é quando um pseudo tenta falar do outro pseudo pensando que ele é... Dá dó. Aí eu falei o seguinte: a melhor fase da vida é quando a gente está na fase do sim e do não com o Espírito Santo. Para coisa simples, posso atravessar a rua, posso ir naquele lugar, posso fazer isso. E alguém que fez o comentário disse que essa era uma fé infantil. E no dia eu fiquei muito ofendido e perguntei para o senhor: devo responder esse idiota? E Deus disse não. E que bom que ele disse não, porque é melhor ter a fé infantil do que comentário infeliz. Eu vou te dizer algo muito engraçado. Você pode não acreditar, não importa. O que importa é que a gente viveu isso. Minha esposa estava dentro do carro, dirigindo, numa rua, e de repente o Espírito Santo falou com ela: para o carro. Numa avenida, sinal verde. E o Espírito Santo falou: pare o carro. E ela parou no sinal verde. Crê se você quiser. Um carro furou o sinal em alta velocidade e atravessou. E se minha esposa não ouve? E se ela ouve e decide desobedecer? Pegou o fio da meada. Não basta ouvir, tem que obedecer. Não basta perguntar, tem que querer a resposta. Deus, tu controla os céus e a terra, e tens o controle da minha história também. Se for ter que parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, se a voz de Deus estiver mandando você parar, pare. É para não ir, mas se a voz de Deus disse vá, mesmo que não faça sentido, coloque o pé, que Ele vai construir o chão. Vá. Não está dando certo para ninguém, mas se Deus falar vai dar certo com você, vai. Se lança, se joga, que Ele sabe todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Por mais que não faça sentido para ninguém, se Deus falou com você, vai fazer sentido para você. Ponto. Perguntei para o Senhor: posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo: advogado, piloto de avião. Deus falou não. E um dia eu entrei na casa de um amigo que morava num apartamento que tinha 2 andares. Eu e minha esposa. Deus tinha acabado de falar comigo sobre minha vida, que eu não seria um advogado, que eu seria um pregador do evangelho. E eu entrei naquele apartamento e eu nunca tive inveja. Não, já tive. Tive sim, já fui um baita de invejoso. Mas não tenho inveja de amigo. E aquele dia eu entrei na casa dele, um apartamento, 2 andares. Aí eu subi sozinho para o 2º andar, tinha uma sala de televisão.
lindo, um frigobar vermelhinho. Me lembro como se fosse hoje. Tinha uma varanda. Eu olhei para aquilo tudo, morava de aluguel e disse para o Senhor: Jesus, como pode? Quando eu vou poder ter algo parecido? Sendo que o que o Senhor quer que eu viva é totalmente diferente do que eu planejei. Porque Jesus, olha só. O que o Senhor quer para mim não faz sentido nenhum. Eu estou 5 anos numa faculdade, por mais que seja legal, mas não é bom. E aí, o Senhor falou comigo dentro daquela casa: Dave, faz a minha vontade hoje, que o teu amanhã eu vou cuidar. Sabe, nisso eu descubro o real sentido de prosperidade. Prosperidade não se trata de ter, se trata de desfrutar. Tem gente que tem e não desfruta. Tem gente que não tem e desfruta. Como é bom ouvir a voz de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunte para Ele. Antes de tomar qualquer decisão, apresente a Ele o plano A, o plano B, mas deixe claro que o plano que vale não é o seu, é o dele. E você vai descobrir que viver os planos de Deus é viver muito além da capacidade de sonhar. Se me perguntassem há anos atrás aonde eu estaria hoje, com a minha mentalidade, nem perto desse lugar eu chegaria. Mas como Deus foi aquele que decidiu, é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Jesus, obrigado. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que precisam tomar decisões importantes. E o Senhor dará a luz, o entendimento para a decisão a qual tomar. Se houver dúvidas ou ausência de paz, a resposta é não. Mas se o Senhor falar que sim, mesmo que não tenha lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha como, nós iremos crer e a tua voz obedecer. Em nome de Jesus, amém.